falavam, como é bom ser filho de Deus. Porque nós conhecemos na carta aos Romanos, que diz, vocês leram já a carta aos Romanos, quando diz, né? Nós não recebemos espírito de escravos, mas sim somos filhos adotivos de Deus. Então, quando fala de escravo, hoje a gente não vê mais escravo assim, né? Mas escravo que não sabe o que o patrão faz, o que o patrão pensa, só recebe ordem para fazer as coisas e nada mais. E não partilha da mesa. O escravo tem que servir, o escravo tem que limpar, o escravo tem que fazer. Né? É o servidor nesse sentido de, né, para o seu patrão. Agora, filhos e filhas de Deus é totalmente contrário. O filho compartilha com, né, as coisas da família. A conversa do pai, da mãe, dos projetos, do desejo. O pai pergunta, né, né, você gostaria de fazer isso, fazer aquilo. Então, essa é a atitude de um filho, de uma família. Agora, se nós somos filhos e filhas de Deus pelo batismo, porque nós somos adotados, somos filhos adotivos de Deus. E somos adotivos, então nós somos também herdeiros do reino de Deus. Esta é a carta de São Paulo que fala que nós somos amados pelo Pai e nós estamos, né, vivendo essa alegria. Então, filho de Deus, nós não deveríamos viver assim com medo do nosso pai e da nossa mãe. Aqui é o caso de Deus. Então, filho de Deus não pode viver na amargura. Não pode viver assim, naquela vida, empurrando a vida com a barriga, estressado, deprimido, sei lá, outras coisas. Uma vida assim, sem sentido. O filho de Deus, o filho de Deus tem que viver na alegria. Por isso que o carnaval, porque o carnaval em si, ela não tem nenhuma maldade. O que faz a maldade de um carnaval pelo mundo afora é a malícia, as intenções que brotam, né, como Paulo fala, né, que a maldade brota do coração. Aliás, Paulo não, Jesus mesmo fala, que brota do coração, a maldade brota do coração. Então, esse é o carnaval do mundo, pela maldade, pela maldade. Mas o carnaval é sempre nós que estamos fazendo esse carnaval cristão alegre, vivendo alegria, porque a alegria não é, né, propriedade do mundo. A alegria é para todos nós, sobretudo nós cristãos. E se nós somos cristãos, devemos viver na alegria. Não viver no ódio, na vingança, na maldade. E viver na alegria com essa carta de São Paulo aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Nessa carta de São Paulo aos Filipenses, então, São Paulo, o cristão é aquele que vive alegre. Alegria não é... Às vezes as pessoas acham, o pessoal do mundo acha que ser cristão é viver na amargura, assim, triste, tem que obedecer mandamento da lei de Deus, tem que fazer isso. Parece que é uma carga pesada nas costas, né, de cada um, e, né, viver assim, triste, mas tem que ir na missa, tem que não sei o que lá, eu tenho que rezar. Mas isso não tem sentido nenhum. Você viver a vida cristã na tristeza, achar que vida cristã é uma obrigação, né, de cumprir leis e leis e leis. Eu tenho repetido muitas vezes que Jesus não vem ensinar doutrinas. Jesus não vem ensinar para você decorar a Bíblia. Jesus não vem ensinar a você a simplesmente cumprir a lei. O resumo de Jesus foi justamente o amor. Amar a Deus e amar o próximo. Agora, amar a Deus e amar o próximo não pode ser numa tristeza. Talvez as pessoas, ou também por causa de antigamente, a catequese que receberam os mais velhos, sabe, que muitas vezes colocaram muito medo de, se fazer isso Deus vai te castigar. Não pode fazer isso que Deus não sei o que lá. Então, puxa vida. E nós somos carne e osso e nós pisamos na bola. Então não adianta ser cristão, porque eu vou pisar na bola e Deus vai me castigar. Essa mentalidade. E nós temos que tirar, né, do nosso coração esse sentido de Deus castiga. Deus jamais castiga as pessoas. Jamais. Quem se castiga é a própria pessoa.
que não quer receber a graça de Deus, a pessoa que não quer, né, se arrepender, então, é a pessoa que não quer a graça de Deus. Jesus vai vir para salvar os pecadores. Quem são pecadores? Somos nós. Então, como Deus vai castigar? Se um pai, não está na Bíblia, se um pai, a mãe, né, seu filho pede um peixe, vai dar uma cobra, vai dar um escorpião, se pede outro, jamais, por nós, diz lá na Bíblia, se vocês, que são humanos, não é capaz de dar para os seus filhos uma coisa ruim, muito mais Deus é capaz de dar coisa ruim. Deus que veio para castigar, Deus que veio para punir você, Deus que não sei o que lá mais. Gente, isso não existe. Eu falo como padre, às vezes nas confissões, padre, sabe que Deus vai me perdoar? Sabe que eu tenho perdão de Deus? Sabe que Deus vai... Eu fiz tanta coisa. Então, está duvidando da graça de Deus. Às vezes a pessoa confessa e fica repetindo, chega de novo, padre. Mas você já confessou, mas de novo... Sabe que Deus perdoa? Então você está duvidando da misericórdia divina. Você está duvidando da bondade de Deus. Por isso que a pessoa fica assim, toda amargurada, um medo, né? Ser cristão, uma vida assim, né? Sabe, quase que estressante. Não pode ser assim. Nós, a temática, como é bom ser filhos de Deus, é justamente isso. É viver na alegria. É romper com o pecado. É romper com as coisas ruins. Romper com as coisas ruins não significa que nós não vamos pisar na bola, que nós não vamos errar, que nós não vamos pecar. Só não peca quem? Eu sempre falo na confissão. O morto, né? O defunto. Sei lá. Quem que é mais velho? Só que sou eu? Não sei se sou eu o mais velho aqui, né? Mas, em todo caso, as pessoas, né? Com quantos anos nós vamos viver? Se é com 80, 90, nós vamos errar. Mas Jesus veio para quem? Os santos. Pessoa que não tem pecado. Jesus vai salvar quem? Quem que Jesus veio salvar? Quem? Nós, pecadores. Se você tem pecado, aí que você precisa de Deus. E Deus não é, né, um carrasco olhando, talvez como um sei na fábrica, quem está lá em cima, fica olhando se o empregado está fazendo certo ou não é, né? Para depois dar bronca nele, para castigar, para sei lá, depois cobrir, não sei o que lá mais. Então, aquele que está fiscalizando para ver se você erra ou não erra, para depois falar para o patrão, falando lá no trabalho, perguntar, não faz coisa certa, falando, que está observando, calculando para ver, para dar uma punição. E Jesus não veio para isso. A pessoa acha que Deus tivesse uma lista, você já pisou na bola uma vez, já a segunda vez, já a terceira vez. E depois no final da sua vida apresentar, né, olha, você fez tudo isso errado. Agora você vai receber um castigo. Isso não é Deus. Não é Deus para, né, punir você. O pai e a mãe, vocês são pai, fica olhando se o filho erra, para castigar o filho. Você corrige o filho. Às vezes você dá uma bronca no filho. Mas uma bronca de amor. Porque você não quer que seu filho desvie do caminho. Vá para o caminho. Mas essa correção é uma correção de amor. Não de punição, porque você não gosta, você odeia o seu filho. Jamais. Às vezes acontece, também nós somos provados. Quando vem um sofrimento, a coisa é, muitas vezes, um puxão de orelha de Deus. Você acordar, olha, isso aqui que você estava... Quanta gente que se converte, muda de vida, depois, né? Às vezes é alguma coisa que aconteceu. Morte de um amigo, ele começa a refletir. Santo Inácio de Loyola, depois um grande guerreiro, foi ferido na guerra, no leito do hospital, não tinha nada para ele, ele começou a ler a Habitação de Cristo, ler a Bíblia. Aí ele se converteu. Se ele não fosse, né, tivesse ferido na guerra, né, você estava matando mais gente, mas ele lá, né, machucado, uma dor, Santo Inácio de Loyola. Assim nós vamos ver quantas pessoas. Né? Francisco de Assis também não era um filho de burguês, Assis. Filho de papai, né? Filho de papai, família rica da época.
voltando da guerra também, mas não foi. Aí começou a refletir. Então, muitas vezes, essa dor, esse sofrimento, essa doença, muitas vezes é um puxão de orelha de Deus para a gente acordar. Mas não é castigo. Isso não é castigo. É uma chamada de atenção, como o pai e a mãe faz, né? E chama a atenção, o filho não gosta, mas o pai e a mãe sabem muito bem. É para o bem dele. Assim é a mesma coisa, Deus faz isso conosco. Então não vamos pensar que é castigo de Deus, porque Deus não castiga as pessoas. Então ser filho de Deus é viver no amor, no perdão, na misericórdia, na bondade, em louvor que nós estamos fazendo, é cantar, dançar, que é louvar a Deus. Nós somos filhos de Deus, então nós vamos cantar, vamos dançar, sadiamente. É isso que nós estamos fazendo. Então isso é importante, irmãos e irmãs, ser filho de Deus, também como falei, é romper com o pecado. Não viver no pecado, mas fazer esse esforço para viver na graça de Deus. Mas a gente escorrega, mas a gente cai, mas é humano. Mas tentem consciência. Quando Pedro pergunta quantas vezes eu devo perdoar, o que Jesus respondeu? 70 vezes 7. É cálculo, fazer multiplicação? Não é isso. Mas ver quantas vezes for necessário perdoar, Deus vai nos perdoar. Desde que eu me arrependa do erro que eu cometi. Mas se eu não me arrependo, Deus não vai forçar você a se arrepender. Então quem se condena é a própria pessoa, não é que Deus condena, porque Deus não condena ninguém. Então é importante ver a misericórdia e a bondade de Deus. Então Deus me ama. E nós, se Deus nos ama, quer amar nós como cristãos, jovens, ou menos jovens, é viver na alegria. O demônio tem medo de pessoas alegres. O demônio tem medo de pessoas alegres. Alegre que você tem paz no seu coração. Não alegre que você bebeu muito lá, não está. Assim, mas não é alegria. Mas a alegria que brota do coração. Então o demônio tem medo dessas pessoas. Por isso, irmãos e irmãs, alegrai-vos sempre no Senhor. Nós devemos sempre estar alegres. Isso é importante. Nós vamos testemunhar na escola, no trabalho, na convivência, a alegria, a paz que brota. Então a pessoa percebe qual é a alegria. É a alegria que brota do coração, aquela serenidade, aquela paz, ou é a alegria porque o fulano está meio chutado? Há diferença. O pessoal nota que aquela pessoa é alegre, transmite paz, transmite serenidade, transmite tranquilidade. Então a pessoa vê porque é uma pessoa de Deus, que vive alegre, diferente daquele que está, bebeu um pouquinho mais. Não, isso não é alegria. Então o demônio tem medo das pessoas alegres. Importante nós, irmãos e irmãs, viver na alegria. Dizia na vida de Dom Bosco, fundador do Salesiano, as pessoas diziam, quando Dom Bosco tinha muitos problemas, muito abacaxi, porque os fundadores passam por muitas provações, quando ele estava mais alegre, ele estava com mais problemas. Ele não transparecia as pessoas. Estava brincando com jovens, estava cantando, mas ele vivia na alegria. Porque se ele ficasse triste por causa dos problemas, é o demônio que quer, Você está mal-humorado, você é mal-educado, você é grosseiro, você é isso, você é aquilo, você responde grosso, dá pontapé nos outros. A pessoa, vocês sabem disso, Porque nós somos humanos, carne e osso. Quando as coisas estão pedindo, a gente desconta nos filhos, desconta no seu amigo, no marido, não é verdade? Humanamente. Porque a gente vai descontando os outros. E Dom Bosco era contrário. Ele fazia aquele esforço muito grande para transmitir a serenidade. Para que o demônio não tomasse conta dele.
E Dom Bosco fazia isso, vivia na alegria. Tanto que ele, né, com seus jovenzinhos, adolescentes, chamado Domingos Sábio, fundou o quê? A Sociedade da Alegria. Isso é grupo de jovens. Isso é grupo de jovens. A Sociedade da Alegria. Domingos Sábio, estimulado por Dom Bosco, fundou justamente a Sociedade da Alegria. O jovem deve estar sempre alegre. Ele comandou esse grupo. As pessoas que estão insistindo muito na Eucaristia, na confissão, que o jovem não fosse o primeiro a liderar um esporte, uma atividade esportiva, uma brincadeira. É um jovem que pegava outro jovem triste para viver nessa alegria. Era a Sociedade da Alegria que Dom Bosco, né, pediu a Domingos Sábio a fundar. Então, irmãos e irmãs, a alegria é fundamental para o cristão. E a misericórdia de Deus nunca vai dizer que você é um caso perdido. Eu tenho pecado, eu tenho meus defeitos. A misericórdia de Deus nunca vai dizer, você está condenado, você vai para o inferno. A misericórdia de Deus jamais irá, né, te condenar. Porque as pessoas, se fazerem um exame de consciência, falam, nossa, quanta miséria que eu sou, né? Quantos pecados que eu cometi, quantas vezes talvez eu vivi assim no pecado, na droga, nisso, naquilo, assim vai. Será que Deus vai me perdoar? Então digo, a misericórdia de Deus é tão grande, Ele nunca vai dizer que você não tem salvação, que você já é uma pessoa perdida, você é uma pessoa condenada. Jesus não vai fazer isso, porque Jesus nos ama. Eu vou dizer, Jesus te ama. E ninguém pode imaginar que nós, que por causa da nossa fraqueza, por causa do nosso pecado, Deus está lá olhando com uma cara feia. Não, Ele é infinitamente misericordioso. Ele veio para estender as mãos. Tanto que os fariseus ficavam revoltados com Jesus. Esse não é filho de Deus. Se ele fosse santo, ele sabe que é aquele fulano tal, pecador, Maria Madalena, via aquelas outras pessoas que viviam no pecado, né? Os leprosos, os cegos, era toda pessoa marginalizada, porque naquela época, essas pessoas, a doença, a lepra, também muita gente não conhece o que é lepra, né? Era símbolo do castigo de Deus. Essas pessoas que têm essas doenças contagiosas, era o castigo de Deus, fora da sociedade, fora do convívio. Então eles viviam fora da cidade. E as pessoas que tocassem essas pessoas doentes também ficavam contagiadas. Essa era a mentalidade na época de Jesus. E Jesus tocava. Tá? Tocou na Maria Madalena, tocou no leproso, tocou numa pessoa. Então as pessoas falam, nossa, se ele é filho de Deus, essa pessoa é impura, porque ele tocou essas pessoas pecadoras. Aí nós vamos cheio de passagem bíblica do Novo Testamento, mostrando a bondade de Deus. A bondade de Deus. Nós não podemos, irmãos e irmãs, esquecer da misericórdia de Deus. Eu tenho comentado, às vezes, as pessoas, às vezes, ficam naquela mentalidade, será que Deus vai me perdoar? Será que Deus não vai... Não? Será que eu tenho perdão de Deus? Por quê? Inconscientemente, talvez, isso também é uma chamada de atenção para os pais, né? Criança muito arteira, o que o pai e a mãe fala? Aí papai do céu não está gostando, papai do céu está bravo. Gente, não é por maldade, isso faz mal para o subconsciente dessa criança. E a gente nem sabe por que a gente fica com medo de Deus. É por causa disso. O papai do céu tem que ficar quieto, o papai do céu está olhando, o papai do céu. Então, a pessoa vai crescer que Deus está olhando sim para castigar, para punir a sua arte. Chega na adolescência, sabe como é um adolescente, né? Ele tem altos e baixos, ele tem os seus pecados, eles têm... Né? Então, puxa vida, se Deus vai me castigar, então prefiro nem ficar ouvindo no nome de Deus, então sai da igreja. Ele viveu muito. Porque
e já Deus me castigou, já Deus, né, acho que esqueceu de mim, porque isso assim vai. Né? Então esse é perigo para os pais, quem tem filho pequeno, né? E outra coisa também, né? Cuidado para chamar o nome do padre. O padre está olhando, o padre vai ficar bem. Quanta vez já vi aqui por aí. E a pessoa fica com medo do padre. Não faça isso. Não faça isso. Chega na igreja, o primeiro banco sempre é vazio, né? Medo do padre sentar na frente. Chega na igreja, sempre é o último. Vai ser, porque não tem outro lugar, senta na frente. Mas pode notar, os primeiros bancos sempre estão vazios na igreja. É por quê? Às vezes acontece isso. Coloca medo o padre, né? O padre não gosta, o padre está bravo, o padre não sei o que lá mais, o padre... Né? E vai assim. E muito mais de Deus, né? Capaz de ser, eu não gosto, vai não sei lá, e vai. Então esse medo que nós não podemos. Deus é infinitamente misericordioso e Jesus nos ama. Nos ama mesmo. O que é esse amor de Deus? O que nós concebemos que é amar a Deus? E Deus nos ama. Você já meditou? Deus me ama? Deus me ama? Ou só fala de palavras? Deus me ama. Será que essa palavra tem um significado profundo na minha vida? Deus me ama. Vamos cada um dizer, né? Deus me ama. Deus me ama. E dizer também ao seu colega, né? Jesus te ama. Jesus te ama. É importante entender isso, gente. É importante entender que Deus me ama. Porque nós não somos escravos. Somos filhos e filhos de Deus. Como é bom ser filho de Deus. Se é bom ser filho de Deus, Deus me ama. Né? Então Deus me ama. Então não é uma frase solta, Deus me ama. Mas, de fato, Deus me ama. Como é bom ser filho de Deus. Não somos filhos de escravo, não somos escravos. Medite nessa palavra, se Deus me ama. Isso é importante a gente entender, né? Então eu vou à igreja, mesmo que eu tenha meus pecados, as minhas fraquezas, eu vou com alegria, porque Deus é infinitamente misericordioso, Ele tem compaixão de mim. Porque eu não vivo num redondo de vidro. Eu não vivo isolado, né, extraterrestre. Eu vivo numa sociedade. Eu vivo no mundo, no meio ambiente, na escola, no trabalho, na convivência. As pessoas são as mesmas pessoas. Se eu começo a frequentar, a participar mais ativamente da igreja, eu mudo. Eu tenho outro conceito de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. O mundo. Você vai parar na sua fábrica, na sua escola, as pessoas são as mesmas. Falando palavrão, ironia, gozar da sua cara, que você vai à igreja. As pessoas são as mesmas. O mundo continua a mesma. É você que mudou a sua atitude, o seu gesto, o seu modo de fazer as coisas, de perdoar, não é dente por dente, nem olho por olho, mas o perdão, a misericórdia de Deus. Isso é importante. Então, o cristão que ama a Deus, que todos nós somos filhos e filhas de Deus, chamamos Deus de Pai, então nós somos irmãos. Não é que aquele irmão é chato, aquele irmão, ele pode fazer uma ladainha dos defeitos dele, mas ele é meu irmão na fé. Então eu tenho que orar por ele, não guardar ódio, alimentar raiva, vingança. Eu tenho que orar por ele. Sexta-feira eu estava falando ali na Sagnominha Missa, né, falando de João Batista, né, pela sua vida de coerência, ele denunciava os erros da época, né, do rei Herodes, porque mandou cortar a cabeça.
Você vê que João Batista perdeu a cabeça por causa de quê? De uma mulher. A mulher mandou cortar a cabeça. Por quê? A mulher estava incomodada, porque João Batista apontou para você, está errado o seu modo de agir. E ela se sentiu incomodada. Perdeu a cabeça por causa dessa mulher. Gente, alguns perdem a cabeça por outro motivo, né? Mas para dizer a verdade é isso. E comentando, né, do perdão, da misericórdia, eu contei um fato muito concreto. Ele estudava em Lavrinha, um menino adolescente, 13, 14 anos, nas férias, lá na cidade de Lorena, Vale do Paraíba, perto de Cachoeira Paulista. Ele, dormindo, menino, sabe aquela sacada tem poste de luz? E a sacada, o bandido entrou pela janela do quarto dele, o menino se assustou e o bandido atirou e matou o menino. Depois de tanto tempo, ele foi preso. Lá em Carandiru, que não existe mais, lá em São Paulo, quem conhece era Carandiru. Depois que ele foi preso, a mãe deste menino, todo mês, ia a Carandiru visitar esse assassino do filho. Levava comida, levava o que esse bandido precisava. As pessoas achavam que essa mulher era louca. Matou o próprio filho, ainda vai visitar o assassino. Saiu até no Fantástico. Isso eu estou aqui já há quase 20 anos, então quando eu estava no Brasil, né? O que ela respondeu? Se eu guardo ódio, eu não sou cristão. Não é dente por dente, olho por olho. É fazer o, né? Retribuir o mal com o bem. Para que ele possa entender a maldade de tirar a vida de um filho. Ela fazia isso. Não sei se faz, se já morreu, não sei. Né? Então, ela fazia essa visita, esse preço. Eu tenho que dar amor para ele, porque ele também não tinha amor. Né? Não sei se tinha mãe, não sei o que lá, se era menino de rua, depois cresceu. Ele precisava justamente do amor de Deus, da misericórdia divina. Aí eu pergunto, você, mãe, pai, se um dia acontecer, você teria coragem? Muita gente vai dizer que não teria coragem. Né? É só com o amor de Deus é capaz de fazer isso, não. Né? A gente guarda aquele ódio e rancor. Muito pai, muito mãe, gente. Nem sei se eu teria coragem, né? Mas estou dizendo, para dizer como chega a bondade de Deus, a misericórdia, a pessoa que tem fé. Ele não paga olho por olho, com dente por dente, né? Fez, paga. Não. Ela pagava com amor, com as coisas. Está vendo, irmãos e irmãs? O amor de Deus transforma as pessoas. Tem que transformar o nosso coração. Apesar de toda a nossa fraqueza, apesar de toda a nossa miséria, Deus me ama. Vamos repetir? Deus me ama. Dizer, né? Também. Deus te ama. Essa é a misericórdia de Deus. O amor de Deus é tão grande que nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer essa bondade de Deus. Qual homem, qual pessoa, criatura que podia morrer por amor, pela misericórdia a cada um de nós? Quem? Quem é capaz de fazer isso? A mãe de Jesus, talvez, né, como eu podia, né? Ficar com raiva dos romanos, dos judeus que mataram o filho dela. E ela viu toda a crueldade. É a mesma coisa que eu acabei de dizer desse menino, né, da mãe, né? Que o filho foi assassinado. Ela pagou com amor. Aqui também Jesus morreu por amor dos nossos pecados. E a mãe de Jesus, mesma coisa. Isso é importante saber, né? Ver como Jesus continua a nos amar. Apesar de todos os problemas que nós temos. Problemas na família, dificuldades com os filhos,
problema na fábrica, com aquela pessoa que trabalha comigo, que vive pegando no meu pé. Apesar de tudo isso, a gente fica estressado, mas nós não podemos pagar, né, o mal com o mal. Nós temos que fazer o bem para essas pessoas. Se não dá para fazer um bem, ao menos vamos vingar, prejudicar essas pessoas. Ninguém mais, né, que Deus, que Jesus, morreu pregado na cruz, morreu por amor a nós. Talvez nós não entendemos o alcance do amor misericordioso de Deus. Eu venho à igreja, eu participo da comunidade, apesar dos meus defeitos. Que eu estou na igreja porque Deus me ama. Não é porque eu sou santo. Eu tenho os meus defeitos. Eu tenho as minhas fraquezas. Mas eu estou numa comunidade porque Deus me ama. Isso é importante você colocar no seu coração, na sua vida, que Deus está conosco. Vim para salvar e não para condenar. Então, fechando os nossos olhos e vamos meditar e refletir nessa música que vocês conhecem. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem que me dizes, para que nunca me fales. Eu sei bem que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande
te ama como ninguém te ama como ninguém te ama como morrer na cruz foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Como é bom ser filhos e filhas de Deus. Ninguém mais como eu te amei. É Jesus que acabamos de cantar, ouvir essa canção. Por amor a cada um de nós, Jesus morreu pregado na cruz. Esse infinito amor misericordioso de Jesus. Por isso, essa alegria, sermos filhos de Deus, nos faz mais amados por Deus. Porque Deus me ama. Porque Deus continua comigo. Ele sabe de sua fraqueza. Ele sabe dos seus pecados. Ele sabe de tudo que passa no nosso coração. Muitas vezes nós não queremos fazer as coisas, mas acabamos fazendo. Por quê? Porque nós somos humanos. Eu vim para salvar e não para condenar. Então Deus nos ama. Esse dia todo nós ouvindo, hoje também vamos ouvir na primeira leitura, a vocação de Isaías. Antes que você nascesse, no ventre de tua mãe, eu te consagrei, né? eu já conhecia você, e você foi feito justamente para isso, para amar, para perdoar. Isaías dizia: Senhor, eu não sou digno de ser profeta. E hoje fala, não, tenho minhas bocas impuras, eu não sou criança, eu não estou preparado, mas eu te escolhi, porque eu te amo. Eis-me aqui, Senhor. Então Isaías respondeu. Assim também nós, irmãos e irmãs, eis-me aqui, Senhor. Jesus me ama, Ele quer que eu esteja como luz onde que eu estou vivendo, na escola, no trabalho, na família. Eu me fiz padre, Padre Iga, não porque meus méritos, porque eu conheço os meus limites tão grandes, mas o Espírito fez: eis-me aqui, Senhor, se é isso, é a vontade, eis-me aqui. Então me consagrei a ser padre. Com 28 anos já era sacerdote. Eu sou um padre velho, né? 34 anos de sacerdócio. Eis-me aqui, Senhor. Agora, se Deus, né, te chama, mas Ele não vai limpar o seu caminho, deixar um tapete bonito. Você vai tropeçar, você vai encontrar, você vai machucar, você vai cair, mas Deus vai dar a força necessária para que você possa cumprir a sua missão. Como Paulo vai falar na segunda carta hoje, né? Eu fui o perseguidor dos cristãos, mas Deus me escolheu. Eu sou um dos últimos apóstolos, não sou nem digno de ser chamado apóstolo, mas a graça de Deus não foi em vão em mim. Eu correspondi a essa graça de Deus. Eu sou o que sou, apóstolo de Jesus Cristo. Ele colocou à disposição de Deus. Assim também eu, não vou comparar com Paulo, mas dizer, né, que eis-me aqui, Senhor. Conhece as minhas fraquezas, conhece os meus pecados, os meus limites. Eu, adolescente, jamais fiz leitura, né, em público. Eu ainda sou tímido, né? Não tinha coragem, tremia as pernas, tremia tudo, né? Então, não tinha coragem. Mas eu imaginava assim: meu Deus do céu, se eu quero ser padre, mas será que eu vou ter condição de falar em público? Será que eu vou ter condição? Então, aqui que Paulo diz, né? A graça de Deus não foi em vão. Eu me coloquei à disposição. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor me chama. Então, Deus me dê a graça de um dia ser sacerdote, né?
e anunciar a palavra de Deus. Então eu vejo a graça de Deus. Então Deus me ama. Deus me chamou. Deus me chamou de onde? De uma família nem cristã era. Você sabe, no meu livro está escrito ali. Meus pais não eram nem batizados. Eu que batizei meu pai. Eu que batizei minha mãe. Eu que dei a primeira comunhão no dia da ordenação sacerdotal para meu pai. Fiz a primeira comunhão no dia que me ordenei padre. Então Deus dá a sua graça. Aquelas pessoas se colocam, eis-me aqui, Senhor. Eu tenho 1000 defeitos, mas se Deus me chama, Deus vai dar a graça necessária para a gente, né, cumprir a missão que Ele nos deu. Esse a gente vai fazer esse sermão na missa, porque vai falar sobre a vocação dos 3, né? Essas 3 leituras, nós vamos ver, né? Então, as pessoas dizem, não tem jeito, tem aquilo lá, mas coloque nas mãos de Deus, e Deus vai fazer maravilha, porque Deus me ama. Se Deus me ama, como é bom sermos filhos e filhas de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Né? Tá bom, então vamos, né, encerrar aqui, porque daqui um pouco, né, preparar para a Santa Missa, para dizer, né, vivermos sempre na alegria. Fazer esse esforço, viver alegre, onde você estiver. Essa alegria que brota do seu coração, que Deus vai nos dar a graça necessária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.